Qual gordura você vai usar ou qual gordura você usa nos seus bolos? Aqui eu vou falar para você agora qual que é a gordura que você vai usar o seu bolo de verdade e faturar 4 dígitos com ele, tá? Gordura nós temos aí a margarina, nós temos a manteiga, nós temos os óleos, o azeite, banho, tudo isso é gordura, tá? Qual é a finalidade da gordura no bolo? Uma das finalidades mais importantes da gordura no bolo é reter a umidade do bolo, tá? Ela que vai deixar o bolo com uma textura mais úmida, mais gostosa, não vai ficar aquele bolo seco, esfarelando que você come, tem que comer de babadora ou com uma bacia embaixo dele, porque ele vai ficar tudo ali, tá? Até interessante, se você for usar margarina no seu bolo, eu não uso margarina nos nossos bolos, porque se você for olhar nos ingredientes, ele fala gordura trans, tá? E o percentual de gordura trans, algumas literaturas são contra, então por isso que a gente não usa margarina na nossa loja e nos nossos preparos. Se você por acaso for usar margarina, a margarina tem que ser aquela que está escrito que é 80% de lipídios ou 80% de gordura para ela dar um bom resultado nos seus preparos, tá? Mas vamos lá, cuidado só da questão da gordura trans, tá? O tipo de gordura também pode interferir na forma de você preparar o seu bolo. Por exemplo, se você for usar a manteiga, tem preparo que você vai usar bater os ovos com a manteiga, ou você vai bater a manteiga com o açúcar. Isso vai depender da forma que você vai preparar o seu bolo. Essa finalidade, se você vai bater a manteiga com os ovos ou a manteiga com açúcar, isso vai influenciar na textura e na quantidade de aeração, o ar que vai ser formado dentro do bolo. Essa é a finalidade. E aí você vai falar assim, puxa vida, clara em neve, isso também influencia, isso muda. Existem várias formas de tipo de preparo de bolo, tá? Mas o que nós estamos tratando aqui, especificamente, é a finalidade da gordura no bolo. Porque a gordura hoje ela tem a finalidade de incorporar ar à massa. Esse ar na massa, ele é responsável em dar aquela estrutura no bolo, de crescer, e os demais ingredientes, igual nós falamos, ele cresce e mantém a estrutura. Tem essa finalidade. Então, por isso que tem que ser tudo muito bem equacionado, senão ele cresce muito e depois derruba, diminui, sola, aquele bolo coisa mais feia. Ou, em demasia, ele cresce acima da capacidade da forma, transborda e depois acaba afundando também, tá? É interessante na gordura, assim como os ovos, você está trabalhando ela em temperatura ambiente. Existem preparos que você vai usar manteiga em temperatura gelada ou uma temperatura um pouco mais fria, tá? Mas isso é para outros tipos de preparo. Para o nosso preparo que nós usamos na loja, nós usamos a gordura em temperatura ambiente, tudo bem? Uma outra finalidade da gordura dentro do bolo também, ele ajuda a manter a umidade, igual eu falei, e ele é um conservante também, tá? Ele impacta na validade do bolo, tudo bem? Ah, eu já comi um bolo que estava com gosto de ranço, puxa vida. Então assim, ou era um bolo muito antigo, ou excesso de gordura, tá? Ou a gordura não era de uma boa qualidade. Como nós vimos, existem vários tipos de óleo. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de granola. Dependendo do paladar da pessoa, ela não consegue nem perceber a diferença no óleo que você vai utilizar. Mas uma coisa importante para falar é a quantidade adequada de óleo que você utiliza no seu bolo. Você pode pegar um óleo de milho ou um óleo de granola, que eles falam que é um pouco mais neutro, óleo de milho um pouco mais neutro, e fazer o seu bolo, e o cliente fala, nossa, que bolo gostoso, macio, e você usar o teu óleo de soja, que tem um gosto mais acentuado, e também ficar gostoso da mesma forma. Vai depender da quantidade que você utiliza. O que influencia você usar determinado tipo de óleo, ou de soja, ou de milho, ou de granola,
é a temperatura de saturação dele, ou seja, quando ela começa a criar alguns malefícios, ficar numa temperatura muito alta. Mas a maioria dos bolos que a gente vai assar a 230 no máximo de temperatura, é uma temperatura ali boa para todos os tipos de óleo para você utilizar. Eu já usei durante muito tempo na nossa loja o óleo de milho e ultimamente, só devido à relação custo-benefício, o óleo de milho ficou muito caro, assim como o óleo de soja. O óleo, de uma maneira geral, ele ficou muito caro, tá? Então, assim, se eu pego uma boa promoção, eu uso óleo de milho. Se de repente o óleo de milho não está num preço competitivo, né, num preço adequado, de acordo com meus custos e minhas planilhas, eu utilizo o óleo de soja. Lembrando, nós adequamos a receita para que qualquer tipo de óleo que a gente venha a utilizar, ele não vai ter impacto direto no sabor e ficar aquele bolo rançoso, aquele bolo que fica grudando na nossa boca, né? O bolo, então, se você usar uma quantidade adequada de gordura, ele vai deixar o bolo mais fofo, aquele bolinho do tipo de vó, não é? Principalmente, ó, o detalhe agora, tem a hora certa para você incorporar a gordura no seu bolo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, assim, eu acho que foi o nosso bolo de fubá. Eu acho que uma vez eu estava fazendo o nosso bolo de fubá. Detalhe, tá? Eu adoro bolo de fubá. Esse foi um dos últimos que eu fui adequando na nossa receita. Porque tinha um bolo de um concorrente, cara, que eu achava aquele bolo dele maravilhoso, fabuloso. E o nosso bolo não era gostoso igual o dele. Eu sou bem crítico, né? Se não é melhor, não é melhor. Eu vou tentar vou tentar fazer um bolo tão bom quanto o dele. Entendeu? E foi até que eu ajustei o nosso bolo de fubá e eu acho que ficou tão bom quanto. Eu costumo falar, eu acho interessante isso agora, já volto a falar sobre a gordura ali. Eu acho muito interessante, tem muita gente que fala assim, o meu é melhor do que o outro, o meu é mais gostoso do que o outro. Eu não gosto de falar assim, eu acho uma coisa deselegante. Eu falo assim, o meu bolo é diferente do concorrente. É o nosso cliente que vai julgar qual que é melhor e qual que é pior. Eu não falo que o meu é melhor ou pior, eu falo que o meu é diferente. Então o nosso bolo de fubá é diferente do que o nosso cliente. Eu gosto, agrada meu paladar. E interessante porque na loja a gente tinha bolo de fubá simples, bolo de fubá com erva doce, bolo de fubá com goiabada, bolo de fubá simples regado com suco de laranja. Para mim, o meu preferido era o bolo fubá simples, mas o dia que eu faço bolo fubá simples na loja, não vende. Aí eu tenho que levar para casa e comer. Entendeu? Então essas são algumas particularidades de cada cidade. Mas voltando aqui a falar de gordura, que a gente estava mencionando, existe um momento certo de você colocar a gordura no seu bolo. Então eu estava fazendo aquele bolo de fubá, estava tudo pronto. E na hora que eu fui ver a massa, já tinha misturado tudo, já ia botar direto nas forminhas. Aí eu olhei a textura da massa e eu achei que estava um pouco diferente. Bom, eu tinha todo um planejamento, tudo, né? E eu esqueci da parte do óleo que ia no bolo. Esqueci da gordura do bolo. E ela tem um momento certo para colocar. Eu tinha que emulsificar ela no momento certo. O que eu fiz? Medi, botei de novo ali no bol, misturei. Cara, pessoal, é incrível. Ele não misturou. Ele não emulsificou. Não deu a liga. Parece que você colocava assim, ele abria igual um mar, assim, né? Não misturou. Então existe um momento certo. O que eu fiz? Bom, joguei fora. Foi pro lixo, foi prejuízo. E detalhe, toda vez que a gente faz uma receita aqui na nossa loja, eu não faço para um bolo, não faço para 2 bolos. Cada receita nossa é para 4 bolos. Para vocês depois eu vou passar para 1, vou passar para 2 bolos, né? Mas aqui é 4, então olha o tamanho do prejuízo naquele dia. Tem coisa que não tem como corrigir. É melhor jogar fora do que você comprometer a qualidade do seu produto, tá? Então assim, não deu certo, faltou alguma coisa, tem alguma coisa errada,
infelizmente, ou joga fora quando não tem para consumo, né? Ou, poxa, ficou mais ou menos aí, a gente guarda e faz algumas doações. Mas existe o tempo certo, o momento certo, adequado para você colocar a gordura no preparo do bolo. Assim como todos os outros ingredientes, mas a gordura é a mais importante de tudo, tá? Veja bem, uma outra coisa da quantidade de gordura que você utiliza no teu bolo, se você mudar algum ingrediente do seu bolo, pode ter impacto na quantidade de gordura dele também. Por exemplo, eu resolvi hoje aqui tirar um pouquinho da farinha de trigo e botar um pouquinho de farinha de amêndoas. A farinha de amêndoa ela vai puxar um pouco mais de gordura da tua massa, da massa do seu preparo. Então pode comprometer a estrutura do bolo, a aeração da massa, ou seja, a fofura da massa do bolo, desculpa. Olha a importância. Então, se eu for ajustar a receita, eu tenho que... É interessante você anotar. Quando você pegar uma receita pela primeira vez, o conselho que eu falo é assim: faça exatamente como estava falando na receita original. A forma de preparo, a maneira de preparo, a quantidade dos ingredientes. E aí depois assim, eu achei que ficou mais doce, menos doce, acho que cabe um pouquinho mais de açúcar, eu vou trocar isso. Aí você faz a troca e anota, poxa, eu troquei, diminui 50 gramas de açúcar, eu achei que ficou bom, dá para tirar um pouquinho mais, eu aumentei uma pitadinha de sal. Faça suas anotações e vá ajustando de acordo com o seu paladar. Eu vou compartilhar com vocês depois, na nossa jornada Bolo de Verdade 4 dígitos, a receita que eu vendo os bolos de verdade aqui da minha loja. Então, se você quiser fazer algum ajuste, você pode até fazer, mas eu acho desnecessário. Já é alguma coisa que está funcionando aqui, tá bom? Algumas pessoas sentem aquele gosto residual da margarina no final do bolo, tá? Por causa daquela gordura hidrogenada que existe na margarina. Algumas pessoas têm esse paladar mais aguçado e fica complicado sobre isso, tá bom? Então, atenção lá na gordura ideal para o seu bolo, qual que você vai usar.